Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e o nosso assunto de hoje é a verdadeira natureza do Evangelho. Estamos estudando o Sermão do Monte. Irmãos, eu disse no nosso estudo anterior que as palavras que nós temos de Cristo, elas estão sempre no âmbito de Cristo humilhado, não de Cristo glorificado. Para você entender melhor o que eu estou dizendo, nós temos uma palavra que está no Instagram do Ministério, esse que está aparecendo aqui toda hora, no domingo retrasado, e nós temos também a palavra anterior a essa. Aliás, na verdade, as duas anteriores a essa. Eu vou tratar um pouco melhor desse assunto. Bom, por que eu estou dizendo isso? A palavra de Deus nos diz que qualquer pessoa que pregar um evangelho que não seja condizente com as palavras de Cristo, ou seja, as palavras que nós temos aqui na palavra de Deus, não é isso? Que não seja condizente com essas palavras, deve ser considerado anátema, deve ser considerado maldito. Nós não devemos estar, a palavra de Deus vai nos dizer, nem próximo dessas pessoas. Devemos nos afastar. Entende o quanto isso é sério? Então nós estamos estudando aqui a verdadeira natureza do Evangelho. O Evangelho, irmãos, está nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos partindo desse princípio. As palavras específicas do nosso Senhor Jesus. Então, entendendo o que ele disse, no contexto em que ele disse, para quem ele disse, nós teremos noção verdadeira do Evangelho. Na semana passada, nós estudamos Mateus capítulo 5 até o verso 5, eu creio. Hoje nós vamos dar continuidade. Verso 6, Mateus capítulo 5, verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Irmãos, avalie-se. Você verdadeiramente tem tido fome e sede de justiça? Ou você tem tido fome e sede em saciar os seus próprios interesses? Em se dar bem, em última análise? Irmãos, essa é a natureza do Evangelho. Pessoas que têm fome e sede de justiça em todos os âmbitos que você conseguir imaginar. É justo o que você e eu estamos fazendo? É justo nós termos tanto e outras pessoas não terem tanto? É justo o que o governo está fazendo? É justo nós votarmos não em função da verdadeira justiça, mas votarmos meramente em benefício próprio? Isso é justo? Pensemos nisso, irmãos, verdadeiramente. Anote esses tópicos, leia depois, porque isso precisa ficar claro nas nossas vidas. Precisa. Não tem outro caminho. Ou nós não refletiremos o caráter, a vida de Cristo, nós não usufruiremos dessa vida. Então, repito, bem-aventurados ou felizes, tá bom? Macários. Bem-aventurados, felizes, aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Próximo versículo, irmãos, porque agora fome e sede de justiça, nós entendemos assim, então é por isso que eu sou tão justo, tão honesto, escreveu, não leu, para mim o pau comeu, eu sou justo. Eu não aceito nenhum tipo de injustiça contra mim. Eu exijo os meus direitos porque isso é justo, não é? Talvez você tenha pensado assim. Quem disse esse texto, irmãos? Quem estabeleceu esse texto? Essas palavras são de quem? De Cristo. Como que Jesus exercia essa função? De estabelecer o que é justo, de fome e sede de justiça. Nós precisamos pegar as palavras de Jesus, alinharmos com a sua vida, então nós saberemos a que se refere, o contexto, sobre o que ele está dizendo verdadeiramente. O que é
justiça. Vamos ler o próximo versículo para a gente entender melhor esse conceito de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, irmãos, ser justo não tem a ver com tomarmos o nosso direito, com aquela coisa voltada para si mesmo, e eu faço e eu exijo até de Deus. Eu determino que Deus faça de tal maneira. Sabe, não é desse tipo de coisa que está sendo dito. Irmãos, essa justiça está extremamente alinhada com misericórdia. Nós vimos isso no caráter de Cristo. O que é misericórdia? É a junção de duas palavras. A junção da palavra miséria e córdios. Miséria e coração. O que quer dizer isso? Você pega a miséria do outro, você pega a debilidade, o adoecimento do outro e coloca no seu coração. Então você será misericordioso. Nós veremos isso no caráter de Cristo todo o tempo. E ele estabelece a justiça? É claro que estabelece a justiça. Mas não em conformidade com o padrão de justiça que nós temos hoje. Não em conformidade com o egoísmo exacerbado que nós temos hoje, mas em função do outro, tomando as misérias, as mazelas do outro e colocando no seu próprio coração e assim agindo, assim buscando estabelecer a justiça. Exemplo, tem uma pessoa muito ignorante, muito burrinha próximo de você. Então você olha para essa pessoa e falar, eu não vou nem falar nada com essa pessoa, porque ela é tão burrinha, ela é tão incapaz. O que você está fazendo? Você não está tomando a miséria dessa pessoa e colocando no seu coração. Você está permitindo que ela trilhe um caminho errado. Por quê? Você julga ser justo. Você não toma todo o histórico de vida dessa pessoa, que nasceu a partir de sofrimentos, não teve condição de estudar, não teve condições, ainda que teve, foi muito complicada a vida de estudo dessa pessoa, foi educada num país onde a educação não funciona, essa pessoa é um analfabeto funcional. Entende? Se você não fizer isso, você estabelecerá a justiça de maneira errada. Então, essa justiça que Jesus estabeleceu para nós e nos manda fazer o mesmo, é uma justiça que se fundamenta naquilo que de fato é justo, da melhor maneira que nós conseguirmos à luz do Espírito Santo. Nós buscarmos verdadeiramente o que é justo. Isso se aplica a questões financeiras, intelectuais, espirituais, religiosas, questão dos vícios, enfim, para todos os lados que você olhar. Essa justiça só será estabelecida se você for cheio de misericórdia. Senão, essa justiça será um benefício próprio e não a justiça verdadeira como Deus quer. Não fica por aí. Bem-aventurados os que são misericordiosos, por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Irmãos, todos nós temos debilidades. Irmãos, nós não podemos ficar apontando o dedo para as pessoas, sejam elas quem forem. Nós não podemos ter uma fila do sem jeito. Porque, em alguma medida, em alguma instância, você sabe que você também é falho, que você é pecador, que você luta para sair de determinadas coisas e não consegue. Você precisa saber isso. E você precisa agir em conformidade com isso. Agir em conformidade com esse conhecimento, você não apontará o dedo para as pessoas. Tanto que essa é uma das características fundamentais do jejum que Deus agrada. Deus fala em Isaías, retire do vosso meio o estender de dedos. O apontar para o outro e desmerecê-lo. Ah, mas ele é macumbeiro. Muito bem. Ah, mas ele é... E você coloca ele na fila do sem jeito, como se ele não prestasse, como se ele fosse... Irmãos, muito cuidado. Porque do mesmo modo em que você mede, você será medido. Então, irmãos, é
proveitoso, é bom para nós que as nossas ações sejam ações de misericórdia, que a nossa justiça seja fundamentada pela misericórdia, para que nós também alcancemos misericórdia. Amém, povo de Deus? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O que é ser limpo de coração, irmãos? Coração nós sabemos que é mente, vontade, emoções, consciência. É você ter uma consciência limpa diante do Senhor de que você de fato está fazendo o que deve ser feito. De que dentro do máximo que você conseguiu entender do que é justo, do que é correto, você está trabalhando, você está comprando essas verdades. Que você e eu tenhamos um objetivo apenas, que é agradar a Deus, fazer o que é certo, porque é certo, ainda que isso não nos beneficie. Fazermos o que é certo porque é certo. Irmãos, se você não tem o seu coração limpo, essa dor, esse adoecimento, essa chateação nunca vai sair de próximo de você. Essa dor irá te acompanhar com uma sombra. Essas acusações permanecerão o tempo inteiro na sua mente, no seu espírito, na sua alma, no seu corpo, porque você sabe o que deve fazer, mas decide não fazer. Ou seja, permite que entre influências que são diferentes daquela pureza que Deus quer para nós. Para que nós sejamos macários, para que sejamos felizes, bem-aventurados. Se você permitir que entre influências e você tentar trilhar por um caminho, por outro caminho, não vai funcionar. Nós precisamos ter um só Senhor. O desejo de servirmos a um só Senhor e comprarmos essas verdades. Assim, irmãos, nós teremos, primeiramente, a nossa consciência tranquila. Nós teremos a nossa consciência iluminada pelo Espírito Santo. E nós teremos a renovação da nossa mente. E na renovação da nossa mente, isso vai alinhar as nossas vontades e as nossas emoções. Se você permite que entre coisas que não são de Cristo em você, a sua vontade será toda torta. Você não terá vontade de ficar em casa. Você terá vontade de fazer coisa errada. Você terá vontade de ganhar um montão de dinheiro. Você não terá vontade de congregar verdadeiramente em um lugar onde você vai ter relacionamento com o pastor, relacionamento com os demais irmãos. Você não vai querer isso. Você vai querer uma congregação grande que você chega ali e entra anonimamente, sai anonimamente, ninguém sabe de você, ninguém sabe de nada, não existe relacionamento. Não é igreja. Igreja é relacionamento. Mas se você permitir que entre coisas estranhas na sua vida, você não vai gostar de relacionamento. Por quê? Se estivermos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão, comunicação, temos em comum coisas uns com os outros, temos comunhão com os irmãos. Se estivermos na luz. Mas como houve a permissão de entrar coisas, você permitiu que entrasse impurezas na sua mente, no seu espírito, logo a sua vida vai começar a ter um caminho que vai trilhar mais em trevas. E andando em trevas, saiba, a comunhão acabou. Não tem como ter comunhão com trevas, mediando essa comunhão. Então leio novamente. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Próximo versículo. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Onde houver guerra, onde houver litígio,
Onde houver aresta, você precisa chegar e levar paz para aquele lugar. Nós precisamos chegar e levarmos paz para esse lugar. Para isso, irmãos, tudo isso aqui que nós falamos anteriormente precisa estar alinhado. Nós precisamos ser humildes de espírito. Nós precisamos chorar pelos motivos corretos. Nós precisamos ter fome e sede de justiça. As pessoas precisam olhar para nós e confiar em nós. Esse cristão, ele não está buscando o que lhe é próprio, do seu próprio interesse, mas ele tem interesse na resolução dos problemas, no meu crescimento, na inteligência aumentada, num relacionamento solidificado. Ele não está buscando a coisa para ele. Então, se as pessoas olham para você e te vê assim, você é um pacificador. Essa pessoa está disposta a me ajudar. Essa pessoa está disposta a perdoar. Perdoar é perder, irmãos. Perdoar é perder. Essa pessoa está disposta a perder e eu sei. Eu confio plenamente que ela está disposta a perder. Então, você é um pacificador. Você chegará nos ambientes e levará paz, tanto para você quanto para os demais. Mas tudo isso já foi alinhado. Você chora, você não busca o seu próprio interesse, você tem fome e sede de justiça verdadeiramente, você é misericordioso, você é limpo de mão, puro de coração, então você reflete isso. Esse é o nosso ministério, essa é a nossa maneira de caminharmos de modo a refletirmos quem Deus é, a sermos felizes. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando nós olhamos a vida de Cristo, irmãos, ele veio para trazer pacificação entre nós e Deus. O castigo que nos traz a paz entre nós e Deus estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Nós estávamos adoecidos e distantes do Pai. Mas ele veio fazer isso em detrimento de si mesmo, passando por todo tipo de sofrimento. Como nós, irmãos, sabem, nós estamos vendo essas palavras aqui. Então Cristo manifesta isso. Você quer manifestar isso? Então, irmãos, esteja disposto. É isso. Não é quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Não, irmãos. Não vemos isso no caráter de Cristo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Que justiça, irmãos? A justiça segundo Deus, uma justiça cheia de misericórdia, uma justiça que entende o lado do outro, uma justiça que não busca o que é para si, o que é propriamente seu, uma justiça que busca estabelecer o reino de Deus na terra, uma justiça que pacifica, uma justiça limpa, sem 13ª intenções. Então, bem-aventurados, marcados, aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Perseguidos. Sabe, irmãos, você precisa ser perseguido por causa da justiça. Enquanto todo mundo busca o que lhe é próprio, se você for justo, você vai perceber que existe muita injustiça de um lado, do outro, dentro das famílias, dentro do nosso estado, dentro do nosso bairro. E, irmãos, você precisa ser perseguido por causa dessa justiça. As pessoas não vão te entender. Sabe, irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos direcione. Na semana que vem, nós veremos, a partir do verso 13, e o que mais acontece, o que tem acontecido de modo generalizado na igreja de Deus hoje, no povo de Deus, ou suposto povo de Deus, é o que acontece a partir do 13. Vós sois o sal da terra. O que é ser o sal da terra?
É cumprir com esses quesitos todos que nós estamos vendo. É cumprir, é manifestar, ser sal da terra. Mas e se o sal não salgar? Para que ele serve, irmãos? Para que ele serve? Para ser pisado pelos homens. Para ser pisado pelos homens, irmãos. A igreja está sendo pisada pelos homens. Todo tipo de manifestação, todo tipo de coisa ideológica, maluquices seculares do presente século entra na igreja e faz uma devastação. As pessoas são levadas, irmãos, não a serem humildes de espírito, mas serem cheios de si mesmo, terem a sua autoestima elevadíssima, a ponto de dar opinião sobre tudo e sobre todos. Opinar sobre tudo sem saber, sem conhecer nada. Uma pessoa que opina sobre tudo, ela é humilde de espírito, irmão. Ela não é, mas as igrejas, a ideologia vigente faz com que as pessoas busquem isso. Olha só, bem-aventurados que choram? Não, não é chorar, é sorrir, é alegria, é festa. Nesse mundo aqui é pra gente curtir, uma grande festa. Não. A vida, irmãos, não é uma festa. Nós estamos vendo aqui, essa é a natureza do Evangelho. Ser manso não. Eu vou bater no meu peito e gritar que eu quero o que é meu e eu mando Deus fazer o que eu quero. Eu mando até Deus fazer. Irmãos, a pessoa que está sendo instruída a mandar Deus fazer as coisas, como? Está sendo pisado pelos homens. Está perseguindo tudo aquilo que os homens mais vis buscam. Que a Bíblia vai tratar muitas vezes de gentios. É isso que você busca? É isso que você quer, irmão? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Irmãos, a igreja está ensinando que nós não devemos estar nem aí para a justiça. Nós somos o principal povo da terra e devemos dominá-la. Devemos dominar as pessoas, devemos dominar a cultura, devemos criar um Estado cristão. E aquele que não for cristão, nós expulsarmos do país. Não, irmãos. Sabe, misericordiosos? Não. Eu oro para que Deus mande um raio sobre os governantes, mande um raio sobre parte, Deus coloque fogo em alguns estados do país. Irmãos, isso está assim para todos os lados. E se você pensa assim, você está sendo pisado pelos homens. Os homens é que pensam assim. Fomentado pelo diabo. Lembra o que Jesus fala? Jesus fala para Pedro assim: para trás de mim, Satanás, que cogita das coisas dos homens, cógitos. Raciocínio, pensa em conformidade com os homens. Benefício próprio sempre. Enfim, muito obrigado por assistir. Por favor, envie esse vídeo a outras pessoas. Siga-nos aqui no Instagram, manda mensagem por lá, pergunta. A gente consegue conversar melhor por lá. Tá bom? Muito obrigado, fique com Deus, ótima noite e até domingo ou terça-feira.